Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje nós vamos conversar com a doutora Emilce. Tudo bom, doutora? Tudo Tudo bem. bem, né? É um prazer recebê-la aqui, ficamos muito felizes com a sua participação, tá E eu fiquei certo? muito feliz com o convite. Obrigada. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre um tema mágico, eu diria assim, na vida da mulher, na vida de um casal, na vida de uma família, né? Que é parto, o momento do parto, né? Assim, a gente inicia com a gravidez e mais a gravidez ela finaliza de uma forma com sucesso quando tem um parto bem feito, né? Esse é o objetivo tanto do casal quanto da mãe, quanto do profissional que acompanha. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre tipos de parto, o que todo esse processo do início da gravidez, né, até antes mesmo da gravidez, e que finaliza com esse momento. Então a primeira coisa que eu já queria entrar aqui no assunto era quais são os tipos de parto. Como é que quando a paciente está no seu consultório, já está com alguns meses, né, algumas semanas de gravidez, como é que se define qual vai ser o tipo de parto? É, essa pergunta já foi um pouco capciosa. Sério. Não, porque de uma forma bem geral, a Hum. gente tem o parto normal, que Hum, é o parto por via vaginal, e o sim, parto cesariano, que é a cesárea, né? sim, Que é o parto cirúrgico. certo. É, Nos últimos anos, a gente tem cada vez mais ouvido falar no tal parto humanizado, né? Que aí é que eu acho que talvez onde deixa as coisas um pouco mais Isso. confusas, né? Muitas vezes a gestante chega no consultório dizendo: eu quero um parto humanizado, quero um parto natural, quero um parto na água, quero um parto. Em E aí, casa, um parto em parto em quarto. casa, né? E vai categorizando, né, classificando vários tipos de parto, mas de uma forma geral, ou o bebê nasce por via vaginal, Hum, ou o bebê nasce por cesariana. hum, O parto humanizado, ele vem de um movimento em sim. que a gente tenta resgatar a essência do parto. Ao longo do último século, do século XX, né, a Hum, gente passou por uma medicalização, uma hospitalização do parto. sim. Antes o parto ele acontecia em casa, né, assistido pelas parteiras, que eram mulheres da própria comunidade, Hum, que iam adquirindo conhecimento, né, a técnica do parto, do acompanhamento com outras mulheres que antes tinham esse ofício. E ao longo do século XX, né, a gente observou um grande crescimento da medicina e isso chegou à obstetrícia, né? Então a gente começou a estudar técnicas, intervenções que reduzissem morte materna, sim. morte fetal, né? Que Porque realmente imagino eu que deveria ser muito alto, né? A exato, mortalidade. né? Aquelas condições em que a gente não tinha como intervir, Hum, é, inevitavelmente ia levar ao óbito da mãe ou do bebê, ou hum, muitas vezes dos dois, né? É, a questão é que, digamos que tenha passado dos limites, né? E hum, aí hoje a gente tem o inverso, um parto que muitas vezes recebe mais intervenção do que precisaria receber. hum. E Talvez esse excesso de cuidado, né, que teve no início para que não acontecesse tantos fins, desfechos desfechos ruins, né? ruins, né? Isso gerou, de uma certa forma, uma supervalorização do parto com acompanhamento, é isso? Não que não precise ter Hum, acompanhamento, sim. né? Todo parto precisa, mas na maioria das vezes, se você deixar a mulher e o bebê lá quietinhos, o Hum, parto vai acontecer, né? E a gente, assim, por questões mesmo do conhecimento que foi sendo adquirido, né? hum, É, aprendeu a fazer várias intervenções que não teriam necessidade. Então, agora a gente está no movimento inverso. A certo. gente está tentando identificar quais são as intervenções que realmente são necessárias e quando são necessárias, né? E nisso, a medicina baseada em evidências tem sido
excepcional, né? Porque aí a Sim, gente consegue, através dos estudos, identificar quais são as intervenções no parto que realmente trazem benefício. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Na sim. humanização. Hum, Então, a humanização, ela vem com essa ideia de que a gente aplique a medicina baseada em evidências, claro. então, estudos científicos que trazem um embasamento para aquilo que está sendo aplicado, respeite a autonomia da mulher, então, as escolhas da mulher, a cultura da mulher, e aplique isso no parto, Hum. né? Então, o parto, ele é humanizado quando tem essas premissas. Certo, mas o acompanhamento do médico sempre vai ter, não é isso? Ele vai estar sempre O acompanhando. A gente tem hoje no Brasil 3 profissionais que são capacitados para o acompanhamento do parto: Certo. o médico obstetra, a enfermeira obstetra, que é um profissional que faz o curso de enfermagem, depois faz a especialização ou a residência em Hum, obstetrícia, e tem as obstetrizes, que são pessoas que são formadas em obstetrícia. A gente tem uma faculdade de obstetrícia na USP. sim, Então, o parto ele pode ser assistido por esses 3 profissionais: o parto vaginal, certo, cesariana, obviamente, só pelo médico, né? Por ser um certo, procedimento cirúrgico. certo. Então vamos voltar um pouco, certo? Do início da gravidez, né? Uhum, Quando a mulher descobre que está grávida lá pelo teste de gravidez, procura um profissional, um uhum. ginecologista, e aí confirma, e aí vai se dar o início de um processo para chegar até o final, que seria o O parto, parto. né? E como seria esse processo de acompanhamento para uma mãe que está sabendo agora, né? Uma mãe de primeira viagem que está Sim. sabendo agora que vai ser mãe. Primeiro, iniciar o pré-natal, Certo. né? E a consulta de pré-natal é fundamental, né? Para a gente poder garantir a saúde materna e do bebê ao longo do processo da gravidez. Certo. A gente não vai ter um parto saudável se não tiver um pré-natal bem acompanhado, né? Porque é Perfeito. justamente no pré-natal onde a gente vai fazer os rastreios. Hum, É, se aquela gestante tem alguma doença prévia ou se ela desenvolve alguma doença ao longo do pré-natal. Se aquele bebê tem alguma alteração que a gente identifique na ultrassom, que talvez possa comprometer o parto, né? Ou trazer algum risco maior para o parto. É, e aí o acompanhamento pré-natal é fundamental, inclusive até para definir, como eu falei, os profissionais que podem acompanhar, né? uhum. As obstetrizes e as enfermeiras obstetras só podem acompanhar os baixos que a gente chama, os partos que a gente chama de baixo risco. Sim, Então, aquelas mulheres e aqueles bebês que estão bem de saúde, né, sim. para o parto. É, e essa estratificação a gente faz ao longo do pré-natal, né? Então, engravidou, iniciar um pré-natal de qualidade. Isso eu não estou falando de pré-natal necessariamente vinculado ao serviço suplementar ou da saúde particular, Hum, mas o pré-natal mesmo de SUS, né? Se for uma sim, mulher da rede SUS, fazer um pré-natal de qualidade, comparecendo às consultas direitinho, seguindo as orientações que o profissional passa, seguindo as suplementações que o profissional passa, para que a gente consiga chegar ao 9º mês com saúde. são assim uma média de quantas visitas que uma mãe faz ao Faz. ginecologista em relação ao pré-natal? O Ministério da Saúde recomenda que seja feito pelo menos uma visita até o 3º mês, 2 visitas no segundo trimestre, né, que a Hum, gente chama do 3º até o 6º mês, e 3 visitas no 3º trimestre. hum, Mas na prática, o que é que a gente tem? Até 28 semanas, que é por volta do 7º mês, consultas mensais, de 28 a 36, consultas quinzenais, e acima de 36, consultas semanais. hum. Então, a gente vai ter uma média aí de umas 12 a 15 consultas de pré-natal, Do aproximadamente. início da descoberta até o Isso, momento do parto. isso. Certo, doutora. E aí quais são os problemas? Porque a ideia é que tudo corra bem, né? Sim, Esse é o que todo mundo quer, né? Para que o parto, eu acredito que quanto melhor for o
quanto mais sucesso tiver nesse processo de pré-natal, mais sucesso teremos no dia do parto. Mas quais são os problemas que podem ocorrer nesse, que você falou até que normalmente alguns outros profissionais podem acompanhar o parto quando não há uma gravidez de risco, né? Como é que a gente descobre que é uma gravidez de risco? No próprio pré-natal Certo. mesmo, né, Crasso? Quando a gente conversa com a paciente, né, na primeira consulta de pré-natal a gente já faz esse rastreio, mas isso também não quer dizer que uma mulher que na primeira consulta de pré-natal seja de baixo risco, não venha a desenvolver alguma condição ao longo da gravidez que a faça se tornar de alto risco. Por exemplo, desenvolveu hipertensão. Sim. Pode acontecer, né, ao longo dos meses, ela desenvolver hipertensão arterial. Ou acontecer um diagnóstico de diabetes. Ou algum problema, por exemplo, rompeu a bolsa muito cedo, que tem algumas mulheres que rompem a bolsa muito cedo. Enfim, né, problemas diversos que podem aparecer. Mas o fato de também aparecerem esses problemas não quer dizer que isso indique um parto cesariano, né? Que Sim. inclusive é até um mito que a gente tem no nosso meio, né? A gente vive num país que é muito cesarista, que tem taxas altíssimas de cesárea, que no serviço privado chega a 80, 90% de partos cesarianos, e no SUS em torno de 50%, né? Quando a OMS recomendaria 15% de cesárea, a gente tem esses níveis altos, mesmo no SUS. Então, a gente tem uma cultura muito forte de cesárea. E, por qualquer coisa, muitas vezes a mulher já chega na consulta dizendo assim, doutora, pois se eu tenho pressão alta, é melhor que seja cesárea, né? E Não não necessariamente. necessariamente, né? A gente só está classificando como uma gestação que, sim, pode ter um maior risco, né, dela subir a pressão no momento do parto, precisar de medicação, precisar muitas vezes até de cesariana, né, ao Sim, longo do sim. acompanhamento do trabalho de parto, mas isso não quer dizer que a gente precise indicar cesárea logo de cara. Precisa do acompanhamento, né? O acompanhamento. Exatamente. O X da questão na obstetrícia é o acompanhamento, é o estar junto, né? É estar o tempo todo ali num movimento de triagem, e a gente sempre está triando, e reclassificando, e acompanhando, repetindo exames, né? É esse acompanhamento, é a grande chave. E também não focar nos problemas, né? Como Sim. eu falei, na grande maioria das vezes, a gestação transcorre tranquila, sem nenhuma grande intercorrência, e o parto também vai transcorrer de uma forma tranquila, né? Talvez pela ansiedade de, obviamente, né, querer que dê certo, né, querer que a gravidez seja tranquila e o parto seja tranquilo, a gente fica focando naquilo que pode dar errado. Sim, sim. Mas na grande maioria das vezes vai dar certo. A natureza foi feita, na realidade, para dar certo, né? Assim, Exatamente, né? A mulher tem a fábrica lá todinha funcionando para gerar um bebê e parir, sim. né? Então não tem grande ciência nisso, né? Muitas mulheres também perguntam acerca de o que que eu faço para me preparar para o parto? Talvez até tu fosse perguntar isso. O que que eu faço para me preparar para o parto, né? Sim. E, na verdade, ela já está com a preparação toda lá com ela, Sim. né? Já Ela está tudo já pronto, está né? tudo lá para É. parir, né? Talvez a gente precise trabalhar um pouco mais a questão da cabeça, né? Porque como a gente, de novo, tem essa cultura da cesárea, muitas mulheres recebem uma pressão muito forte da família, dos amigos, como se ela fosse um ET por querer Sim. parir normal, Sim. né? Mas você tocou num ponto que eu concordo muito, a questão psicológica. O fator psicológico ele pode influenciar até mesmo no momento do parto, tipo, vai estar assim, tudo normal para que o parto seja um parto normal, um parto vaginal, mas a mulher está tão tensa, tão preocupada, que acaba que tem que ser, por alguma forma, vai ter que ser cesárea. Isso acontece? Sim, tem nome para isso. Tem. Distócia emocional. A gente chama de distócia
algo que aconteceu no parto que está atrapalhando a evolução do parto. Então, por exemplo, quando o bebê é muito grande e não passa na Sim. pelve da mulher, uma distócia, né? Hum, Ou a pelve é muito estreita, distócia. Não tem contrações uterinas que sejam eficazes para fazer o colo certo. dilatar, distócia, né? Hum. Esse é o nome que a gente dá para quando acontece algo do tipo. E E que não tem necessariamente é uma doença, né? É não, é apenas um um. diagnóstico do Certo, parto, né? Um certo, diagnóstico que a gente. É um termo médico, né, certo. para o parto. É, Então, existe o termo distócia emocional, que é Hum, aquele parto que não evolui por questões emocionais. Isso é muito curioso, né? E, na verdade, a gente fala muito pouco sobre isso, hum, muitos profissionais até não têm sensibilidade para abordar esse tema, é que o parto, ele tem uma relação de profunda intimidade. sim. Tem alguns estudos que até associam o parto a algo como se fosse uma relação sexual, Hum, né? Porque a mulher se encontra num momento de extrema vulnerabilidade, hum, né? Em que ela muitas vezes fica despida, com sim. a genitália Exposta com exposta, outras com pessoas no pessoas que ambiente. ela não Sim. conhece, né? E talvez você já tenha visto cenas dos partos humanizados, né? Hum, Em que a gente monta um ambiente de pouca luz, aí fica aquela luz baixa. Talvez você já tenha sim, visto. sim. Fica a luz baixa, todo mundo falando baixinho, Uma música de uma fundo. música ao fundo, Hum, tranquila, né? Um ambiente de tranquilidade e paz. Se você fizer uma analogia com a relação sexual, né? Em geral, as pessoas se sentem mais à vontade, mais íntimas, quando estão com luz baixa, uma música sim. Ah, tranquila, entendo. Uhum, entendeu? Então, o parto, ele tem essa questão do emocional muito forte. Tem algumas mulheres, inclusive, que têm, que manifestam dificuldades no momento do parto, hum, e se você for lá abordar mais a fundo, ela vai relatar que foi vítima de violência sexual, por exemplo. hum, Então, isso pode bloquear, né? E o bebê, ele vai passar por um canal vaginal, né? Um hum, tubo, porque na sim. verdade se forma como se fosse um tubo, né? Depois que o útero dilata, ele fica como se fosse um túnel contínuo com o canal vaginal. Certo. E se a mulher não tem nada ósseo, né? Vamos supor que ela tem uma pelve que é larga, o Hum, bebê tem um peso normal e o bebê não nasce de jeito nenhum. Se você for ver, às vezes é uma contratura muscular. Então ela fica com o músculo tenso, aquele músculo tenso atrapalha o bebê de rodar, o bebê não nasce de jeito nenhum. tudo psicológico. Tudo porque ela tá tensa, Tensão, tudo porque ela tá medo, estressada. sim. Olha E aí só, a né? questão da dor é um outro ponto importante, né? Quando a gente está com medo ou quando a gente está tenso, a sensação de dor piora. Hum, E aí, se é uma mulher que tá naquela, assim, num parto, né, em que ela se perdeu naquela sensação de dor e ela não consegue mais se concentrar, não se consegue mais encontrar, mas ficar em paz, não curtir, consegue. ficar em paz, relaxada, a sensação de dor é muito Aumenta. pior, a tensão é muito pior, e aí essa tensão pode dificultar o nascimento do bebê. Tendo. Pode ocasionar até num parto cesáreo por causa disso? Sim, Porque ela não consegue nascer de ela não forma consegue, ela natural. não relaxa e acaba virando uma situação traumática Com mesmo, né? certeza. Hoje em dia a gente tem artifícios muito bons, né? A Hum, gente tem cada vez mais batido na tecla da analgesia de parto, que é uma possibilidade de você ter um parto vaginal com um alívio significativo da dor. O que seria isso? É uma medicação que se coloca? Como seria? Da mesma forma que a gente faz a anestesia da cesárea, que faz Sim, aquela anestesia nas costas, né? Que é sim. a raquianestesia, a gente tem doses e técnicas específicas de anestesia para ser utilizada no parto vaginal, Hum, que também é uma anestesia feita nas costas. Geralmente a técnica é a peridural, só que com doses de medicação menores. hum, Então, isso alivia a dor,
mas não faz a mulher perder a movimentação das pernas. Então, ela continua se movimentando, E sentindo o momento. sentindo, ela sente o momento, sente as contrações, né? Assim, ela não sente dor, mas ela percebe a barriga ficando dura. Então, a gente tem cada vez mais tentado oferecer analgesia de parto. Infelizmente, é uma coisa que não tem em todos os hospitais, né? Mas é algo que vale a pena a gestante pesquisar sobre, saber quais as alternativas que ela tem, né? Se aquele hospital que ela está pensando em parir tem esse serviço, né? Tem essa possibilidade. Lógico que antes da analgesia, a gente tem uma gama de possibilidades para alívio de dor. Massagem, compressa morna, banho morno, banheira, aromaterapia, né, que tem os óleos essenciais, que tem uns odores que são mais agradáveis, né, dão tranquilidade, enfim, Isso vai deixando a mulher mais tranquila e diminuindo a dor, diminuindo a dor. consequentemente. A própria luz, quando você deixa a luz mais baixa, eu faço muita associação com enxaqueca. Não sei se você já teve enxaqueca Não, antes, nunca teve. mas eu já ouvi muitos relatos de que a luz ela incomoda, né? Quando você tá com dor, Sim. tudo que lhe chama a atenção demais faz piorar a dor. Então, provavelmente mulheres que estão me ouvindo, que têm enxaqueca, sabem Vão entender, né, exatamente do isso. que eu estou falando. Quando você tá com enxaqueca, se alguém fala alto do seu lado, a dor Tudo que é mais intenso, né? Tudo que é a dor é horrível. Luz forte é horrível. cheiro forte, né? Cheiro forte é horrível. Tudo Então, isso esses estímulos muito fortes intensificam a dor. E quando você está em trabalho de parto, é da mesma da mesma forma. forma. Então, luz baixa, silêncio, cheiros agradáveis, carinho. Então, a gente sempre reforça a importância do acompanhante, né? Da escolha do Da pessoa que acompanhante, vai da estar do pessoa lado, que né? vai estar lá. Né? Que seja uma pessoa que faça ela se sentir conectada, que faça ela se sentir tranquila. Não necessariamente, às vezes, o pai, né? Não necessariamente, né? Porque às vezes ela não tem uma relação boa com o parceiro e talvez não seja essa pessoa que mais traga Que vai lhe tranquilidade acalmar, né? para ela. Pode Talvez até lhe seja uma estressar amiga, mais, né? exato, né? É, Às vezes uma amiga, às vezes a a mãe. mãe, né? Tem mulheres, eu já vi, que escolhem o pai delas, Pra o estar pai junto. para Olha que estar junto, interessante. né? Então, realmente de escolha livre. Bacana. E aí, você falou dessa questão do termo parto humanizado, né? Que não seria o cesárea, o parto vaginal. Ele não necessariamente precisa ser num ambiente fora do hospital para ser humanizado, né? Não, de Assim, forma alguma. pelo que eu entendi, não é o local aonde vai acontecer o parto, e sim a maneira com que vai ser conduzido esse processo, não Exato. é isso? Então, esse cuidado maior com o bem-estar, não apenas técnico, né? Que um hospital deixa isso tudo muito seguro, vamos dizer assim, né? Mas o bem-estar emocional, Sim. não é? E que não, acredito eu, que não seja apenas no momento do parto. Acho que tem um processo antes alguns dias que antecedem o parto, alguns momentos que antecedem o parto, para que isso ocorra. É assim? Exato, porque uma das coisas, uma das bases da humanização do parto é o respeito às escolhas da gestante. Como que essa mulher vai ter noção de quais escolhas ela tem se não for conversado sobre o parto antes, Claro, claro. né? Então, ela precisa estar ciente de que ela pode escolher a posição de parir. Então, quais são as posições de parir? Conversar com ela sobre isso. Ela precisa estar ciente dos métodos que ela pode dispor para aliviar a dor. Quais são os métodos para aliviar a dor? Aí você Tem explica. que explicar. Ela precisa estar ciente de quais os tipos de alimento que ela pode ingerir durante o parto, porque tem muita mulher que acha que não pode comer durante o parto. E, na verdade, as recomendações mais novas dizem que ela pode sim se alimentar durante o trabalho de parto de alimentos leves. Tem alguns hospitais que liberam dieta líquida, né? Então é importante também a questão de ver, né, o hospital, e aí você se Sim, informa sobre o tipo de dieta que é liberada naquele hospital. sim.
Mas tem alguns hospitais que liberam alguns alimentos mais leves, assim, não necessariamente líquido. Por exemplo, um alimento que é bem interessante para o parto é aqueles sachêzinhos de mel, sabe que vende em bodega? Sei, sei. É o novo, né? É o Eu novo. sei qual é. Um sachêzinho Eu de sei. mel, porque por ser doce, ter É, muita glicose, tem energia. sim, A gente esquece que o parto, ele é muito, tem uma demanda energética, eu imagino. calórica altíssima, né? Uhum. A força que é necessária para produzir uma contração, né? O tanto de ATP, É, né, que é é. gasto, né, de energia que é gasto para se produzir uma contração e colocar um ser humano para fora é muito alto. Então, deixar essa É mulher quase estando na academia, né? é muito mais É que estar mais do na que estar na academia, academia. porque pode durar muitas horas, né? Tem Uhum. partos que duram 18 horas, Hum, né? Então, você deixar essa mulher sem se alimentar é arriscado, sim. né? E, inclusive, pode levar a alterações fetais, né? Às vezes, a gente começa a ver alterações de batimento Hum, fetal durante o acompanhamento, quando você vai olhar é porque essa mulher está em jejum. Aí você alimenta, melhora, né? hum. E a hidratação também é fundamental, porque ela transpira bastante durante o trabalho de parto. Perfeito. Tudo isso é conversado com a paciente, né, com a gestante, Ao antes do longo do processo. pré-natal, né? Perfeito. Para ela tomar, Uhum. se Sim, empoderar, sim, sim. se empoderar do processo e poder escolher Escolher e ter aquilo que opções, né? ela acha mais Ter opções. confortável. Você fala uma coisa que me deixou curioso. Posições para parir. Sim, Eu conheço assim o normal, que é a mulher deitada, né? que é a E que em a gente não posição. recomenda. Ah, é? Pois é, a que eu conheço. Se você me perguntar como é, vou parir, como é que eu faço? Posição de Você se deita e aí, abre as mas abre pernas. as pernas, é assim que eu vejo nos filmes. Mas não é, então. A Quais gente são as não posições? recomenda essa posição. O nome dessa posição é a posição ginecológica, Sim. né? E é uma posição extremamente desconfortável. Imagina, Crasso, que Hum, você almoçou, comeu uma feijoada, sim. assim, bem Pesada. pesada. Certo. Se você deita de barriga para cima, como é que você se sente? Eu praticamente morro, porque eu tenho refluxo. E aí, uma Aí feijoada imagina dessa aí vai. você Você estar falou, eu já deitado tô. Já me senti com mal. a barriga para cima, É. com um bebê de 3,5 kg. Fora as outras estruturas Sim, ali, né? O sim. útero enorme, líquido, placenta, etc, etc. O peso, né? O próprio O peso peso, do isso. corpo. Então, isso traz falta de ar, Sim. né? Traz um aumento de sensação de dor, né? A dor também piora, porque durante o trabalho de parto, esse ossinho aqui de trás, né? O sacro e o cóccix, Hum. eles vão para cima, São para cima, para os lá de trás, né? baixo, né? Lá Os do embaixo. finalzinho da Sim, da coluna, coluna, certo. né? Eles, para poder o bebê nascer, eles tipo sobem assim. Imagina que aqui é a Puxa, coluna, eles sobem. Como é é. que vai subir Se você se você tá tá deitado? deitado empurrando eles, né? Hum. Exato, né? Então, a gente não recomenda essa posição. Ah, mas e se a mulher, a história do empoderamento, se Sim. sente confortável em parir desse jeito? Ok. Deixa, né? Ela Uhum. está ciente de que tem todas as outras posições e ela prefere ficar desse jeito, tá ótimo. Deixa ela daquele jeito. Mas quais são as outras posições que a gente Certo. incentiva? As posições verticalizadas. Então, posições em que você fica em Em pé ou pé. com a coluna Ereta. ereta. Sentada, de cócoras, em pé De cócoras, mesmo, é? de cócoras. Hum. Uma posição que muitas mulheres gostam também é a posição de 4 apoios, em que ela fica de 4 mesmo, Hum. né? Que é uma posição que deixa justamente esse finalzinho da coluna É mais livre livre para para se se movimentar, movimentar, né? né? Para abrir o espaço para o bebê nascer. E muitas vezes a mulher se programa bem direitinho, né? Eu quero parir de cócoras. Hum. Hum. Mas aí na hora do trabalho de parto, muitas vezes ela se sente confortável, por exemplo, deitada, Hum. né? E aí, às vezes, o plano muda. De lado, tem essa De posição. lado Ah, também é porque de uma certa forma o possível. de lado deixa esse osso.
Tu mais vai à sair daqui vontade. craque, viu, no parto Tô- normal. Encontrar alguém aí parindo, não deitado, não, minha filha. Assim não, É, pelo amor de Deus. fique de lado, Fique de de lado, põe então de cócoras, cócoras. De quatro, eu não sabia essa. de A mulher quatro ficar de quatro apoios. apoios, a pessoa fica lá com Sim. as mãos no chão. E aí, mas aí precisa de ajuda de alguém, porque se a gestante está de cócoras, por exemplo, porque tem que segurar, né? Aí é A que entra o criança. Pois acompanhante. é. Aí o É isso acompanhante é que. posicionado bem Ah, bonitinho atrás dela, porque aí ela hum, se apoia no acompanhante que está atrás, é uma possibilidade, sim, né? sim. Ou então a gente pode colocar, amarrar algum lençol ou poxa, me Algum fugiu agora o apoio, né? nome. Algum apoio que ela consiga segurar, é isso? É, porque eu tô tentando lembrar o nome Ah, é tipo um lenço grande que as doulas usam, já já eu lembro. certo. E aí a gente pode amarrar um lençol num apoio, num armador, se tiver um armador no quarto, Sim. ou em algum. Tipo, tem os espaldares, não sei se é assim o Hum. plural, que é tipo umas coisinhas de pilates que a gente se Ah, eu sei que apoia. você fica se Isso, segurando, que se você se alongando, né? Esse segura. agulha eu sei. Exatamente. Hum. A gente amarra um lençol lá, alguma coisa, e ela se apoia naquilo E ali ela mesma e fica fazendo no tempo puxa, dela, no né? movimento dela. Exato. Então é Perfeito. deixar a mulher livre, Hum. né? O corpo da mulher sabe parir. Quando a gente não intervém e deixa ela acessar os instintos mais primitivos Uhum. dela, ela vai, com o próprio corpo, ela vai se posicionando na posição que é mais favorável para o bebê dela, Hum. né? É só deixar ela seguir. O importante é ela saber as opções, né? Porque, por exemplo, a gente conversando aqui, realmente para mim foi assim, eu fiquei um pouco surpreso com algumas posições que eu não indicaria. Então, talvez ela também não saiba, né? E aí, Exato. no momento, se não tiver esse esclarecimento, vai ficar um pouco complicado. Mas você falou aí das posições e imaginando até a forma com que foi se colocando o lençol no quarto e tal, como se ela estivesse em casa. Mas tem como fazer isso também em um hospital? Tem. Né? Existem, ela pode solicitar isso no hospital, como é o processo? Porque às vezes ela quer ter um parto mais, vamos dizer, sem muita, deixando a natureza fluir, né? Mas ela também quer a segurança de um ambiente hospitalar que, de uma certa forma, para qualquer intervenção que precise, qualquer problema que aconteça, estar no ambiente hospitalar, isso ajuda e Sim. talvez até a deixa mais segura. E como seria isso no hospital? Ai, a gente é super criativa. É. A gente adapta Hum. tudo. Mas geralmente nas maternidades tem o espaldar, né? O E espaldar é esse é como tipo do Pilates, né? Que isso você que se é do segura e do Pilates. apoio, certo? Mas às vezes tem como eu falei, um armador, Hum. né? Tem algumas maternidades mais antigas, assim, tem um armador lá, a Tem, né? gente usa o armador, ou às vezes tem aquelas cortinas, né? Aí Hum. tem aquele varão da cortina, a gente bota no varão da cortina, Sim. tenta adaptar, né? Se esse for o desejo dela. Hum. Mas realmente tem que algumas vezes colocar a criatividade à Eu prova, imagino. né? E aí nas maternidades tem bola, que Hum. aí a bola a gente também pode utilizar como uma forma de alívio da dor. Você sabe aquelas bolas grandes de pilates? Sim, sim. Aí coloca nas costas, né? Aí elas pode usar para apoiar as costas, pode usar para sentar, que aí Hum. também massageia o períneo e ajuda a Hum. aliviar a dor. É, A gente também tem algumas maternidades que tem tipo um cavalinho, que é como se fosse uma cadeirinha de balanço que ela senta e fica para frente e para Ah, trás. interessante. Então, as maternidades, em geral, têm os seus instrumentos, né? Mas, por exemplo, tem muitas maternidades que não têm água morna, né? Um Hum. chuveiro com água morna. A Hum. água morna é fantástica para o acompanhamento do parto. Perdão. Hum. Ela traz muito alívio, né? Sim. Imagina que quando você tá com dor nas costas, né? Que você coloca uma compressinha morna, traz um Sim, sim. alívio, né? Você tá com uma tensão aqui nos ombros, aí bota uma compressinha morna, traz alívio. Então, Hum. segue o mesmo raciocínio. Mas muitas maternidades não têm, né? Às vezes a gente precisa adaptar esquentando água no micro-ondas, aí Sim, bota numa sim. toalha, E e aí vai põe a lá para criatividade, né? a questão da criatividade, Criatividade. né? Uhum.
Quando é um profissional que tem boa vontade, né, e Hum, que quer fazer acontecer, quer trazer uma experiência melhor para aquela família, a gente tem muito instrumento. E não é uma coisa assim complexa, não hum, são coisas caras, né? Como eu falei, a gente pode usar lençol. Lembrei do nome do negócio, é hum, rebozo. hum. Eu percebi que você estava Rebozo. preocupada com isso, querendo falar. Rebozo, né? Rebozo. É É tipo o um quê? chale grande. E aí as Hum, doulas, as parteiras usam para fazer alguns movimentos na pelve da mulher. E aí, às vezes, usa ele para amarrar, para ela sim. puxar, né? O nome do negocinho. Rebozo, certo. Mas aí, quando não tem, a gente usa lençol, usa toalha, Uhum, usa uma bata. E a gente tem as mãos que fazem uma massagem. Tem as palavras, porque palavras de incentivo, palavras de carinho, hum. palavras de confiança, também nutrem essa mulher que está parindo, né? Sim, sim. Se é um profissional que fala alto, que fala com grosseria, vai Com aumentar o pressa, medo, né? com Aí acaba pressa, que... né? E uma outra coisa importante, Crasso, Hum, falando dos profissionais, né, que fazem sim. assistência, é, é fundamental que a gente trabalhe a forma como a gente conversa com a mulher que está em trabalho de parto, né? Sim. É, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que tratam a mulher em trabalho de parto como se fosse só mais uma mulher em trabalho de parto, Hum. quando que, na verdade, aquele momento É é único, o né? momento mais importante da vida daquela mulher, Sim. né? Quando você se coloca na pele de uma mulher que está parindo, aquilo ali não é só mais um parto para ela, Não, é claro. o É o parto, parto, é o momento é dela, né? o momento Uhum. dela, né? É como quando a gente vai casar, né? Que você contrata aqueles profissionais de casamento. Para eles Sim. é a coisa mais comum do mundo trabalhar com isso, mas a gente quer que seja Seja, o melhor serviço como possível, eu falei né? no início, é um momento mágico, né? É um momento Exatamente. mágico na vida do casal, na vida, principalmente na vida da gestante, né? Na vida da mãe. Então, detalhes como que fazem parte das boas práticas, né, Hum, de assistência ao parto, né? É, se identificar, se apresentar. Eu sou Emilce, sou obstetra, vou lhe avaliar. Com licença, eu vou pegar na senhora. Com hum, licença, eu vou fazer um exame de toque, vou fazer o exame de toque vaginal por isso, isso e isso. Terminei de fazer o exame de toque. Seu exame de toque tem isso, isso e isso. Porque tem profissionais que sequer falam o que hum. foi que encontrou ali no exame, entra e sai da sala, você não sabe nem quem foi, Sim. põe o dedo dentro da sua vagina, não diz porque botou. Como se estivesse E... no automático, né? Exato, né? Então, esses detalhes do acompanhamento do parto são fundamentais. E a gente está lidando com mulheres que, felizmente, Hum, estão cada vez mais exigentes nesse aspecto, né? hum. Porque aí a gente está gerando uma demanda de formação de profissionais que sejam também cada vez mais preocupados com isso, Sim, né? Para a sim. gente poder ofertar um serviço de qualidade para essas mulheres, né? Sim. E aí nas residências a gente já está tendo esse movimento, né? A gente tem também a presença cada vez mais forte das enfermeiras obstetras nas maternidades, Hum, que também auxiliam muito nesse cuidado em equipe multiprofissional, no hum. acompanhamento dessas mulheres em trabalho de parto. Entendo. Outro, você falando aí, isso tem como a gente tem um acompanhamento em casa, tem um acompanhamento no hospital. Eu vi um parto, já ouvi falar de parto, não sei se isso é mito ou verdade, mas em água. Uhum. Isso é normal, isso é comum, acontece ou não? Isso não é É indicado. possível, é uma Ah, forma de parto, né? O parto na água. Tem algumas limitações, né? A gente geralmente não recomenda o parto na água para quem está com a bolsa rota, né? Que rompeu a bolsa há muito tempo, porque hum. pode aumentar o risco de infecção. Mas existe sim essa possibilidade de Mas parir. não tem problema não, acho tão perigoso. Mas tem um parto, onde é que foi seu parto? Não, ali numa piscina ali, eu tava, não sei, eu não acho, eu não me sentiria seguro de levar a minha esposa para vamos ter um parto dentro d'água. Às vezes acontece Hum, até
de forma não planejada, né? Já Ah, aconteceu de eu estar acompanhando um parto, da mulher estar na banheira, porque a banheira é hum, uma forma de alívio de dor. sim, colocando água morna, A né? aguinha Sim, morna, ela sim. deita lá, né? É, faz É, sentido, né? Porque os músculos relaxam, o isso. osso, Aí aquele ela osso enfiado, relaxou, deu é, uma contração, o menino nasceu na água. dentro d'água. Foi. Mas, assim, não é algo que se preocupe, Assim, né? Eu não entendo não é uma direito. coisa, não é uma coisa Não, proibida, né? Não é, não, de não. forma alguma. O bebê, ele tá na água, né? É, Ele tá dentro da bolsa sim, com sim. água, né? Então, assim que o bebê nasce, levanta-se o bebê, faz o contato pele a pele e é tranquilo. É, porque isso é um pouco assustador, mas como você falou Sim, muito bem, né? O bebê, pro bebê não vai fazer muita diferença, né? não. Não vai pra gente é que vai, né? A gente A que tá fora. angústia, né? É, É, mas tudo isso, ô, doutora, eu acredito que seja é cultura, né? A gente, como cresci numa geração, nós viemos de uma geração onde foi muito realmente o parto cesárea, ele acabou virando o normal, né? É como se fosse natural ter um parto cesárea, mas não é. Na verdade, o cesárea é para ser a exceção, né? É quando realmente não tem, pelo que eu entendo, como não tem uma opção de seguir a gestação da maneira que a natureza programou, né? Aí sim, entra o parto cesáreo, que, assim, a gente tem que enfatizar também que salva muitas vidas, né? perfeito. Salva muitas É, vidas. exatamente. É uma preocupação que eu sempre tenho de levar para as mulheres que eu acompanho, que muitas vezes elas criam a expectativa do parto vaginal a qualquer custo, Sim. né? E não é assim. A gente tem que mirar no parto seguro, Pronto, acho que esse é na o termo, né? segurança do parto, Parto seguro. né? Pronto. Então, o parto seguro, na grande maioria das vezes, é o parto vaginal, Hum, tanto para a mulher quanto para o bebê. Por que é mais seguro? Porque tem menos chance de sangramento, sim. né? Sangra menos, infecta menos, traz para ela uma possibilidade de retomar as atividades dela de uma forma mais rápida. Hum, eh, E também vai facilitar a amamentação, né? Por que que facilita? Porque quando a gente libera a ocitocina no parto, já dá o gatilho para liberar a prolactina, que é o hormônio da uhum, amamentação. Não quer dizer que a mulher que faça cesárea não vai conseguir amamentar, óbvio, né? sim. Mas eu tô falando aqui de facilitar, Sim. tá? É, E aí, quando Quando é cesárea, né? quando é cesariana, a gente tem um parto que vai sangrar mais, que pode infectar É uma mais. cirurgia, né? É uma É uma cirurgia cirurgia que tem um que ela vai pós-operatório, que ter a tem. dor do pós, Sim, né? sim. Muitas vezes ela foca na dor do parto normal, mas que eu já falei que pode ser adequadamente aliviada. Sim, sim. Foca na dor do parto normal e esquece que a cesárea vai ter a dor do pós, Vai. né? Da recuperação, enfim. É, E aí, quando eu vou conversar sobre o parto no consultório, eu explico que muitas vezes a gente vai ter a cesárea necessária, Hum, né? Retomando para o que eu falei no início do século XX, muitas mulheres e muitos bebês morreram porque o parto não podia acontecer e você não hum, tinha cesariana, sim. né? Então, felizmente, hoje a gente tem a cesariana para poder salvar a vida dessas Sim, mulheres, sim. salvar a vida desses Dos bebês. bebês. Então, quando adequadamente indicada, a cesariana é uma cirurgia que salva. E diga-se de passagem que o pós-operatório realmente da cesárea, por ser uma operação, né, uma cirurgia, a recuperação da mulher, assim, não tem nem comparação com o parto normal, né? Sim, Porque são dias ali que a mulher fica com aqueles pontos, né? Tem que ficar de repouso, em um momento onde a criança está precisando muito dela, né? E perfeito. ela precisando muito da criança. Então, realmente, a cesárea ela tem esse ponto bem forte de uma maneira É, que deixa a experiência não tão agradável, né? E E a com gente quanto. não pode esquecer também, Crasso, que a gente tá com uma rede de apoio cada vez mais limitada, Sim, verdade. né? Sim. E
muitas mulheres, muitos casais não têm o pai e a mãe que vão para casa ajudar, aquela pessoa que vai para casa Uhum. ajudar. Infelizmente, a gente tem uma lei que não favorece a licença paternidade, né? Muitos homens retornam o trabalho Logo, com logo. cinco Sim. dias, Uhum. né? E é aquela mulher operada em casa sozinha. Então, muitas vezes você tem que pensar até nisso, né? Na escolha do parto, né? O parto vaginal vai trazer muito mais independência, eh, e vai possibilitar que essa mulher cuide do seu bebê, de uma forma mais tranquila. Com quanto tempo ela se recupera, doutora, no parto vaginal? Na verdade, a gente não tem esse tempo de recuperação do parto vaginal e o tempo de recuperação da cesárea. A gente Sim, tem o puerpério, né? certo. O puerpério ele dura 45 dias, Hum. que é o tempo de retorno das estruturas pélvicas, né, para o Hum. seu tamanho, ou próximo, né, do tamanho que era antes do parto. Então, o retorno do útero, o retorno da mucosa vaginal. Não é instantâneo. A criança Não, sai e não é. volta, não é assim. Não é, né? Aquilo Ah, tudo ali demorou 9 meses nove para meses mudar. esticando, Eu acho então que não já pode. volta é rápido, né? É, Voltar em 45 45 dias dias já tá é, ok. é. A própria Mas estrutura óssea vai. porque ao longo da gravidez, a pelve ela fica mais elástica, né? Ela Sim, fica sim. mais molinha. Então aquilo dali também volta à sua conformação inicial. Então, assim, a gente tem esses 45 dias. Hum, Na cesárea, os pontos, a hum. cicatrização, né, ali daquela parte mais externa, em torno de 14 dias. Mas tem alguns tecidos das camadas mais internas da cesárea, né, que vão demorar aí até 2 meses para cicatrizar completamente, né? Perfeito. Então, essa recuperação é lenta, Que é o que o pessoal fala resguardo, é isso? que é o É o resguardo. resguardo, É, né? São 45 dias, assim. isso. Perfeito. Mas quando o parto é vaginal, eu Aí já não. vi mulheres que têm um filho e no outro dia já tá Não, ela se sente fazendo ótima. atividade. Ela levanta, faz as coisas dela, Hum, enfim, se sente ótima. Quando tem laceração perineal, que é quando rasga, né, o períneo no momento da passagem do bebê, hum, aí aqueles pontos também vão demorar ali uns 10 a 15 dias para certo. cicatrizar Uhum. e poder fechar, né? Mas a sensação de se sentir bem, de conseguir fazer as atividades mais leves, assim, né, do dia a dia, Hum. no outro dia, ou no máximo 48 horas, ela se sente muito bem. Feito. Eu vou entrar em um tema aqui, doutora. Acho que ele foge um pouco da parte de ginecologia e obstetrícia, mas eu acredito que você tem essa vivência também, né? Quem trabalha com essa área deve ter essa vivência que é essa depressão pós-parto, né? Eu venho observando, até pelo avanço da tecnologia hoje em dia, assim, eu já vi algumas pesquisas que falam que hoje o índice de pessoas com ansiedade, com depressão, vem aumentando, está muito ligado a essa questão de um acesso muito dinâmico nas redes sociais, na tecnologia. Isso aí é um ponto à parte. Mas isso está afetando, você vem percebendo se isso vem afetando nas gestantes de hoje? Eu não sei te dizer Hum. dados, né, Claro, sim, sim. estatísticos, né, eu não tenho aqui de cabeça. Mas realmente existe sim, a depressão, tanto a depressão na gravidez quanto a depressão pós-parto. Hum, Tem muitas mulheres, né, como você já comentou, que já tinham diagnóstico de depressão ou ansiedade sim. prévio à gestação e por desinformação ou pela falta de Hum. acompanhamento, acaba suspendendo a medicação quando descobre a gravidez por achar que não Que não pode pode, usar, sim, sim. né? E é um grande erro, né? O ideal é que você siga as orientações do profissional que lhe acompanha, né? Se é Hum. uma medicação inadequada, aí o profissional troca, mas nunca suspender sem a orientação médica, Sim, né? claro. E, e aí algumas delas já vêm de certa forma, descompensadas, digamos assim, né? Já vêm Sim. com problemas Fragilizadas, né? Já psicológicos, já vem. vêm fragilizadas ao longo Ah, da gravidez. E o puerpério é um boom de emoções, né? hum, Porque ela vem numa dinâmica de níveis hormonais por conta da placenta,
quando a placenta sai, a placenta é um grande produtor de hormônios, né? E influencia muito esses hormônios na mulher enquanto ela está grávida. Você tira a placenta de uma vez, aí os hormônios Vão lá para baixo. caem de uma vez. E aí isso leva a uma sensação de tristeza que é fisiológica, que a gente chama de blues puerperal, ou baby blues, que pode durar ali em torno de 15 dias, 3 semanas, em que a mulher fica com choro fácil, às vezes ela fica confusa porque está feliz porque o bebê nasceu, mas ao mesmo tempo ela se sente muito triste, aí começa a chorar do nada. Algumas têm uma certa rejeição ao bebê, não conseguem ter aquele apego, aquele amor instantâneo que você julga que teria logo de cara, e aí não aparece esse amor instantâneo. Então, tem essas mulheres que são acometidas pelo blues puerperal. Isso é fisiológico. Sim. A gente considera depressão pós-parto quando isso se estende para além de 4 semanas. Certo. E aí sim você precisa ter o acompanhamento, né, o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. O que é fundamental, eu acho, né, é a sensibilidade do profissional de perceber essas pacientes que estão mais vulneráveis, né? Por isso que eu sempre gosto de ver as pacientes que pariram com 10, 15 dias, independente da via de parto, justamente para avaliar essas queixas do puerpério, né? Como é que ela tá. Existem escalas que você consegue fazer para triar isso, tanto no pré-natal quanto no pós-parto, né? Escalas tipo, para dar validadas. meio que um diagnóstico prévio, é isso? Exato, que você consegue triar quais são aquelas mulheres que têm um maior risco, né, para desenvolver depressão. E aí a gente tenta fazer o diagnóstico o mais precoce possível, mas eu acho que o importante é frisar que existe essa fase que a gente considera normal, né, de ali 15 dias, 3 semanas, em que ela vai ficar mais chorosa, mais triste, e se há suspeita, né, de que isso está se prolongando muito, se prolongando, né? ou que está muito muito forte, atrapalhando o dia a dia dela, as atividades dela, procurar um profissional para avaliação. Então, assim, todas as mulheres, elas passam por esse período. Algumas mais leves, outras de uma forma mais intensa. Mas todas passam. Sim. Né? Todas passam. É uma situação que ela já passou ali 9 meses, né? Já tantas semanas com aquela forma, e realmente é uma mudança brusca, né? Inclusive até do próprio corpo, né? Sim. Porque a mulher grávida, ela se sente linda, se sente preenchida, aquele barrigão maravilhoso. De uma hora para outra. E de uma hora para outra vai embora a barriga e fica aquela pele murcha. Sim. Né? Fica a pele murcha, o peito cheio de leite, não consegue mais usar uma roupa, porque ela tá lá com pijama, com a fralda no peito. Tá vulnerável, né? De uma certa forma. Totalmente ela se vulnerável, sente, né? Então isso mexe muito com a autoestima. O corpo se adaptando de novo a voltar pro normal, né? O que era antes da gravidez. Então são muitas emoções. Privação de sono. Sim. Né? A privação de sono também é uma coisa que pesa bastante. E fora a responsabilidade que tá ali na sua frente, né? Agora, uma criança que tá ali de uma hora para outra chegou, e ela passando por esse boom de emoções e tendo que agora ter uma responsabilidade, principalmente talvez no primeiro filho, isso deve ser bem forte. Mas isso em relação ao parto, sendo vaginal ou sendo cesárea, a situação é a mesma. Né? Isso independe, né? Independe de... Na realidade, o que eu percebo aí é um acompanhamento... A diferença vai ser no acompanhamento antes do parto, né? O que pode minimizar, talvez, isso seja um diagnóstico prévio antes do parto, porque aí você já sabe mais ou menos com o que vai lidar no pós-parto, E né? às vezes até nesse preparo para o parto, né? Abordar um pouco do puerpério. Com certeza. Né? Explicar que ela não precisa ficar... imaginar que é uma coisa tão ruim, que é normal, né? Sim, que vai passar. E vai passar, né? Verificar a rede de apoio que ela tem, né? Com quem ela pode contar, né? Nessa fase em que ela está se sentindo mais fragilizada.
não focar só no enxoval, né? Porque tem Sim. muitas mulheres que focam enxoval, enxoval, aí parto, 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 enxoval, Hum, enxoval, parto, parto, aí esquece que depois vai ter que amamentar sim, e que vai ter o puerpério, sim. né? Então é preciso lembrar que essa fase existe. Perfeito. Pois, doutora Emilce, estamos finalizando aqui a nossa conversa. Passou rápido, Passou né? rápido. O papo estava bom, passou rápido. Eu acredito que a mensagem que a gente deixa para esse final e que assim, me tocou durante a conversa é que as mulheres as gestantes, elas precisam entender as opções que lhe aguardam, né? As opções, elas precisam para a gente escolher, a gente precisa saber o que é que tem que escolher. Então, acho que Uhum. para quem ouviu, quem assistiu esse episódio de podcast, é, dá esse alerta de que com o profissional, o seu obstetra, procure entender, né? Quais as formas que você poderia fazer esse momento ser o momento mais, vamos dizer assim, mágico e prazeroso, porque né? Sim, Porque é. Então acho que esse seria a mensagem, claro, lembrando de que nós falamos aqui tudo de uma forma do parto correndo tudo bem no pré-natal, né? Correndo tudo bem durante a gravidez e que, claro, precisando de uma intervenção maior, o profissional obstetra está lá para sim, justamente com também dizer certeza. a opção que tem que ser feita, não é isso? Exatamente, para discutir Hum, a melhor opção, as possibilidades, né, que tem à frente. perfeito. Então, quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e seguidores? Eu primeiro gostaria muito de Hum. agradecer, né? Sempre que quiserem que eu venha falar sobre Ah, parto, me chamem. eu vou chamar mais, a conversa fluiu muito. Hum, Eh, e estou à disposição, né? Quem quiser. Depois eu tenho um perfil no Instagram, eu falo muito sobre parto lá, né? perfeito, E quem quiser me seguir, mandar perguntas, estou totalmente disponível, tá? Foi um prazer conversar contigo. perfeito. Então, muito obrigado. Pronto, doutora Milce Reboucas, underline, né? Segue lá, aí você vai ficar acompanhando a doutora Milce. Doutora, Ótimo. muito obrigado pela sua Obrigada participação, também. tá certo? Muito obrigado mesmo, foi um prazer receber aqui no podcast. E espero que esse seja o primeiro de vários encontros que a gente venha a ter aqui, tá bom? Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, esse foi o podcast Fala Gol. É um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. Muito obrigado, saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.